Viajar é divertido. Você conhece novas pessoas, experimenta diversas culturas, desfruta de uma variedade de culinária e contempla vistas de tirar o fôlego. Isso se essas são as razões pelas quais você viaja, é claro. Algumas pessoas preferem lugares onde a história colide com o aqui e agora. Lugares onde os mortos sussurram da névoa rolante e dedos frios roçam sua nuca. Se você é um desses tipos de pessoas, os destinos de viagem nesta lista podem ser perfeitos para a sua próxima viagem. Descaminhe para o seu destino final. Yosemite é um dos parques nacionais mais conhecidos e populares do mundo. Aqui você pode contemplar a maravilha gigante da sequoia antiga, explorar vales profundos e fazer trilhas pitorescas que levam a cachoeiras deslumbrantes. Uma dessas trilhas é a Chilnualna Falls Trail, pronunciada Chilnualna, que tem 13,2 km, 8,2 milhas, de comprimento, ida e volta, e inclui vistas incríveis da cachoeira Chilnualna Falls. É uma trilha verdadeiramente espetacular e também uma das mais assustadoras dos Estados Unidos. Uma lenda nativa americana diz que onde a trilha passa pelo Lago Grouse, os caminhantes podem ouvir os gritos de um menino que se afogou há muito tempo. Qualquer um que pular para tentar salvar o que eles pensam ser uma criança se afogando naquele momento desaparecerá abaixo da superfície da água, para nunca mais ser encontrado. Se você passar por Lake Grouse sem incidentes, apenas certifique-se de ficar longe da borda da cachoeira quando chegar ao topo. Chegar muito perto pode evocar um espírito maligno atrás de você que o levará ao limite. 9. Nem o diabo aguentou. Na região centro-sul da Polônia, o Jura polonês, estão as ruínas do castelo de Ogrodzieniec. Foi construído no século XIV e foi reconstruído muitas vezes. Afrescos renascentistas de lírios ainda podem ser vistos aqui, e a capela que fica perto do castelo ainda ostenta alguns elementos originais. Disse que o proprietário do castelo do século XVII, Stanislaw Warzicki, fez fortuna durante seu passe no castelo. No entanto, ele se recusou a espalhar a riqueza e nem deu dinheiro para seus próprios filhos. Warzicki aparentemente também generate um homem duro e merciless. Ele construiu sua própria câmara de tortura, onde alegremente inflige a dor a qualquer um que o injuriasse. Warzicki tornou-se tão malvado que nem mesmo o diabo suportava olhar para ele. Ele arrastou Warzicki para o inferno, mas as chamas eternas não conseguiram impedir que esse homem malvado voltasse. Os visitantes relataram ter visto um enorme cachorro preto perambulando pelo terreno, ostentando uma corrente pesada em volta do pescoço. Os olhos vermelhos brilhantes do cão nunca param de procurar mais vítimas, assim como Warzicki fez em vida. 8. À noite está viva o cemitério Presbitério Maestro. Foi o primeiro cemitério municipal da América Latina, construído entre 1805 e 1808. Fica nos arredores de Lima, Peru, e ocupa uma área de cerca de 25 mil metros quadrados, 269 mil pés quadrados. Mais de 220 mil pessoas foram enterradas aqui, incluindo heróis de guerra peruanos, e disse que nem todos ficam em seus túmulos. Quando a noite cai, Ricardo Espiel, de 6 anos, morreu de uma doença perniciosa em 1893, e seu corpo foi sepultado em um mausoléu dentro do presbitério Maestro. Não demorou muito para que rumores sussurrados começassem a circular que Ricardo não estava descansando em paz. Em vez disso, ele apareceu à noite, correu e parou atrás das costas dos zeladores, rindo de seus esforços para contê-lo. Às vezes, a risada se transformava em uma gargalhada demoníaca. Esses rumores cresceram na medida em que, até hoje, os visitantes do cemitério deixam comida, flores e brinquedos ao redor do mausoléu de Ricardo. 7. Uma cidade de almas. Roma parece ter tantos fantasmas, ghouls e lugares assustadores quanto locais históricos e estátuas. No Museu das Santas Almas do Purgatório há uma coleção de objetos com marcas de mãos supostamente chamuscadas pelas mãos daqueles que queimam no purgatório.
Eles fizeram isso para implorar a seus entes queridos em desespero que orassem mais por suas almas. Enquanto estavam presos no limbo sobre a ponte Sisto, você pôde vislumbrar a carruagem fantasmagórica de Olympia Maidalchine, acelerando em direção à periferia da cidade. No campo de Fiume, o filósofo Giordano Bruno vagueia pela área onde sua estátua encapuzada foi erguida a outro fantasma romano é o de uma jovem, Beatrice Cenci, cuja história a inspirou inúmeras pinturas, poemas e peças de teatro. Ela era filha do aristocrata tirânico Francesco Cenci, que notoriamente abusou de sua esposa e filha. Depois de conspirar para matá-lo, Beatrice, sua madrasta e seus irmãos foram posteriormente condenados à morte. Mesmo com a simpatia do público do seu lado, Beatrice foi morta, decapitada no cadafalso na frente de um meio-irmão mais novo. No aniversário de sua morte, Beatrice pode ser vista carregando sua cabeça decepada enquanto atravessa a ponte Sant'Angelo. 6 Melodia subaquática. Em 1895, uma família que morava perto da margem do Lago Gardner, em Connecticut, decidiu que queria mudar sua casa para o outro lado do lago. Eles vieram com o que parecia ser um plano infalível. Eles esperariam até que o lago congelasse e então deslizariam sua casa entre nós e a puxariam pelo gelo. Por causa do tamanho do lago, eles não conseguiram completar a mudança em um único dia, e a casa foi deixada no gelo até a manhã seguinte. Infelizmente, quando eles voltaram, parte do gelo havia rachado abaixo da casa e uma parte dele já havia afundado abaixo da superfície espessa. A família tentou salvar o máximo possível, mas um sofá, um fogão e um piano não puderam ser salvos hoje. Muitos visitantes que tentaram pescar no Lago Gardner relataram ouvir música de piano subindo abaixo da superfície. Não apenas notas aleatórias, mas melodias intrincadas. 5 gritos dos torturados. Em 1937, os irmãos Avboyonpar abriram o parque temático Avpar Villa no distrito de Kensington, em Singapura. O parque incluía mais de 1000 estátuas, e espalhados por toda parte havia 150 dioramas maciços que retratavam cenas da cultura chinesa, incluindo folclore, história, mitologia e filosofia. Um desses dioramas era a misteriosa exibição Descourts of Hell, que os pais costumavam usar para impedir que seus filhos corressem à solta. A tela mostrava em detalhes o terrível castigo que aguardava os pecadores. Enquanto Descourts of Hell estava fechado, juntamente com todo o parque temático, quando o número de visitantes diminuiu, ele foi reaberto em outubro de 2021 esperançosamente. Uma vez que as pessoas possam entrar novamente, elas não encontrarão as estátuas que ganham vida ou desaparecem através do portão do inferno, que há rumores de existir em algum lugar do neighborhood. E talvez o parque temático feche cedo o suficiente para que os visitantes não ouçam os gritos arrepiantes que vários seguranças ouviram emanar da exibição de Descourts of Hell ao longo dos anos. 4. Congelante e assustador. Não é frio o suficiente nas regiões polares para manter os fantasmas afastados. Vozes desencarnadas foram ouvidas ecoando através do gelo espesso. Uma figura foi vista caminhando ao longo de algumas ruínas, e orbes foram vistos sobre a Baía dos Baleeiros, localizada nas Ilhas Shetland do Sul, na Antártida. Em 1918, o Arctic Circle Hot Springs Resort foi construído perto da cidade de Central, no Alasca. Durou até 2002, passando por várias mudanças de propriedade ao longo dos anos. Finalmente, foi anunciado oficialmente que as dificuldades financeiras haviam afundado o hotel. No entanto, alguns eram da opinião de que os estranhos acontecimentos no Nerby tinham mais do que um pouco a ver com isso. Funcionários e visitantes relataram ouvir ruídos de assobio vindos de fora do resort nos corredores. Vários funcionários da limpeza afirmaram ter visto o fantasma de uma mulher na biblioteca do 3º andar. Alguns viram o lustre no salão fundamental se movendo por conta própria, e outros ficaram paralisados na frente de grandes pinturas enquanto os personagens ganhavam vida diante de seus olhos. 3. Gritando para a vida após a morte. O país histórico do Egito é mais conhecido pelas gigantescas pirâmides de Gizé e pela majestosa Esfinge. Aqui, os ventos secos do deserto varrem o Saara, e o Nilo flui sem parar para o mar Mediterrâneo. O Egito também tem seu quinhão de fantasmas.
O espectro do monarca, Akhenaton, foi visto flutuando no deserto de Farafra, enquanto tiros distantes foram ouvidos do que costumava ser uma base de treinamento militar em Dashur. Um dos lugares mais assustadores do Egito é o edifício Roshdi, localizado em Alexandria. Após uma série de incidentes de arrepiar os cabelos, o prédio foi evacuado e trancado. Ele permanece bloqueado mais de 5 décadas depois. Vários dos moradores anteriores afirmaram ter visto sangue vazando de suas torneiras e ouvir gritos percorrendo os corredores. Acredita-se que vários trabalhadores morreram no local enquanto o prédio estava sendo construído e que seus espíritos estão condenados a assombrar para sempre a estrutura concluída. 2. Os espíritos da Mãe Rússia. E não estamos falando da vodka. O castelo de São Miguel em São Petersburgo foi a residência real do czar Paulo I. O czar foi assassinado por um grupo de conspiradores em 21 de março de 1801, mas seu espírito permaneceu no Nerbi desde então. Ele foi visto flutuando nos corredores, carregando uma vela acesa. O czar também foi visto em sua outra residência, o Palácio Gatchina, onde os trabalhadores o testemunharam andando no parque ao redor do palácio. Disse que, se alguém encontrar o fantasma do czar, deve acenar para ele educadamente e se afastar para deixá-lo passar, para que não seja prejudicado. O czar não é o único espectro inquieto na Rússia. Depois que o imperador Pedro III foi assassinado, ele começou a perambular pelo Palácio de Ropcha e pelo Palácio de Oranienbaum. Os trabalhadores dos palácios ficaram tão acostumados com a presença do imperador que faziam um ritual para cumprimentá-lo todas as manhãs ao entrar nas várias salas e pedir desculpas por perturbá-lo. Um navio dos fantasmas entre 1936 e 1967, o RMS Keimer, navegou no Atlântico Norte. Ela transportou tropas durante a Segunda Guerra Mundial e se tornou o transatlântico preferido dos ricos após o fim da guerra. O Keimer foi aposentado no final de 1967 e agora está ancorado no porto de Long Beach, na Califórnia. Infelizmente, ou felizmente, se você gosta disso, o navio também é um dos locais mais assombrados da América. O Keimer, que agora é um hotel, foi investigado por mais de um grupo de investigadores paranormais que relataram o mesmo que visitantes e funcionários. Uma mulher vestida com um vestido de noite branco foi vista flutuando no final do salão da primeira classe. O fantasma de uma jovem chamada Jackie foi ouvido chapinhando onde costumava estar a piscina de segunda classe do navio. Jackie Turi se afogou naquela piscina quando tinha cerca de 6 anos. Um fantasma rosnando apelidado de Zangado espreita em uma sala embaixo de uma escada, e o espírito de John Henry, que morreu na sala da caldeira, ainda permanece lá. Também é alegado que uma mulher chamada Dana e sua família foram assassinadas a bordo e que Dana foi encontrada com Jackie na piscina. Ela também às vezes visita Grumpy e John Henry, todos eles saindo na sala da caldeira.